Paz do Senhor, igreja. Irmãos, podem sentar. Eu quero ler com a igreja. Eu quero dizer para vocês que eu ouço o pastor Gileade fazer esse apelo justo, as pessoas congregarem, e eu quero dizer que eu acho que essa igreja ora muito, porque há unção nessa igreja. Eu já falei aqui que uma vez eu ia passando, não era dia de culto, a igreja estava fechada e mesmo assim eu sentia a presença de Deus. E eu pensei, meu Deus, um lugar pequeno, mas quanta coisa maravilhosa acontece aqui dentro. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero ler com vocês Romanos 8, versículos 15, 16 e 17. Romanos 8, 15, 16 e 17. E fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu tenho pensado muito nessa palavra ultimamente. Tenho refletido e tenho estabelecido um paralelo com essa realidade espiritual, entre essa realidade espiritual e a realidade desse mundo em que nós vivemos. Eu, quando nasci, meu pai havia morrido há um mês atrás. Ou seja, meu pai morreu, minha mãe estava grávida de mim, estava com 8 meses. Significa que eu não conhecia a figura paterna. Mas minha mãe, que já tinha mais 5 filhos, ralou, não quis casar, ficou viúva com 31 anos, não quis mais casar e ralou para cuidar de nós. Graças a Deus, nunca faltou nada para nós. Mas nem todos têm essa mesma sorte. Nós temos visto, não é de hoje. Nós temos visto, nós temos ouvido notícias tristes de homens que matam suas namoradas, suas noivas, suas esposas, porque não querem assumir a paternidade de uma criança. Nós temos visto pessoas correndo porque querem ter um nome no seu documento, o nome do papai. Eu vejo uma realidade muito triste em Guiné-Bissau, por exemplo, onde nós moramos. Certa vez chegou um senhor idoso lá na escolinha e meteu a cabeça assim na janela da sala do menino do jardim de infância. E eu disse, o senhor veio olhar seu neto? Não, vim olhar meu filho. Tenho um prazer de dizer que é filho, que ele que gerou. Mas nós vemos lá, muitas vezes, os homens ficam lá sem fazer nada, as mulheres vão buscar água, as mulheres vão buscar lenha, as mulheres vão para a roça para poder dar comida para aquele filho, porque o pai quer gerar, o pai quer ter o prazer, quer ter a honra de dizer que gerou 11, que gerou 12, porque eles têm muitas mulheres, mas não assumem a sua responsabilidade de pai. E nós estamos vendo aqui que nós não recebemos o espírito de escravidão para estar em temor. Nós vemos que nós não precisamos, quando nós nascemos, é preciso ir alguém no cartório ir para registrar, para quem quer assumir a paternidade, ou se não, no caso, só a mãe vai lá, o filho fica só com o nome da mãe, mas é preciso ir registrar um cartório para dizer que aquele filho nasceu de alguém, que é lógico que nasceu, mas muitas vezes
ele cresce sem saber de quem que gerou, quem foi o pai. Eu até mesmo a mãe, muitas vezes uma mãe abandonada não tem força, ela não tem aquela garra de lutar para criar o seu filho. Quantas clínicas de aborto, quantas jovens morrendo porque foram fazer um aborto, não resistiram, porque o companheiro não quis assumir. Mas louvado seja Deus, que diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você é um daqueles que não teve a sorte de ter um referencial masculino na sua casa, de ter um pai, de ter alguém que cuidou de você, mas hoje você tem um pai poderoso, amoroso, provedor, um pai que não faz acepção de pessoa, um pai que tem filhos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Nós lembramos de Isaac, que fez diferença entre Esaú e Jacó, nós vimos a confusão que deu. Jacó, por sua vez, dava preferência a José, mas com Deus é diferente. Somos todos iguais aos seus olhos. Quantas pessoas neste mundo lutando para ter um nome, correndo atrás. Eu me lembro que lá na minha terra eu vi alguém já casada, com filho já adolescente, correndo atrás de seu pai, reconhecer a paternidade dela. E o pior é que aquele homem já era idoso e ele era gêmeo, o gêmeo dele tinha morrido, e agora, e se não foi esse, se foi o outro que morreu. E aí, quanta confusão, quanto transtorno, quanta dor, quanta carência, mas em Deus nós nos realizamos, e Deus é todo poderoso, e é o próprio Espírito de Deus que testifica que nós somos seus filhos, aleluia! Não precisamos ir em lugar nenhum dessa terra para ter um documento dizendo é filho de Deus, porque lá no céu mesmo que foi escrito o nosso nome. Quantos estão correndo atrás de uma herança? Mas aqui a Bíblia diz, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Deus tem o melhor para os seus filhos. Muitas vezes estamos mendigando a atenção, estamos implorando, papai vem me ver, mamãe vem me ver, eu estou sentindo falta, e esquece de buscar a presença de Deus. É isso que vale a pena. Eu não estou dizendo que uma mãe não. Mas, quando você tem essa necessidade, essa carência, não fique chorando pelos cantos, não fique se lastimando. O Espírito de Deus está testificando, é o próprio Espírito do Papai que nos impregna com aquela certeza que nós temos um Pai. Com aquela certeza, a nossa alma, ninguém pode negar isso. Nem precisamos correr atrás desse Pai nos reconhecer, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós não precisamos correr para provar nada, porque é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos diz todo dia, toda hora, você é filho de Deus. Quão maravilhosa garantia é essa, nós podemos abrir a nossa boca. Ninguém pode dizer você é bastardo. Ninguém pode dizer como os irmãos de Jefté diziam com ele, porque ele era filho de um homem, mas o seu pai, a sua mãe, ele era um filho natural, ele era bastardo realmente, mas ninguém pode apontar o dedo para você
dizer: você não tem pai, você não vai herdar junto comigo, porque o seu pai é outro. Não, porque o nosso papai é Deus. E essa herança já está garantida e ninguém pode negar essa realidade, porque a cada dia, a cada momento, esse Espírito de Deus está falando conosco. E quão maravilhoso é quando nós abrimos nossa boca e dizemos: Pai, papaizinho, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, tu conheces nossa carência e temos certeza que o Senhor vai atender a nossa oração. Em João, capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. É um direito garantido, ninguém pode roubar esse direito de nós. Eu conheci uma mulher lá em Flacunda, ela foi lá na polícia, porque ela queria comunicar que os bens que ela tinha, os poucos bens, uma horta de caju, ela não queria deixar para o seu filho. Uma mulher crente foi fazer isso, queria deserdar o filho, e a polícia que aconselhou ela não fazer. Mas quanta diferença entre esse nosso Deus e os pais desta terra. Tem pais bons, não tem perfeito, porque ninguém é perfeito, mas pais cumpridores da sua missão, cumpridores das suas obrigações. Mas quantos pais, quantas mães que abandonam seus filhos, que estão matando seus filhos, que estão jogando no lixo. Mas o nosso papai, ele nos exaltou. Ele nos deu um lugar de honra. E Ele nunca vai nos deserdar, pelo contrário. Se somos filhos, somos também herdeiros. Quanta honra que esse Deus nos confere. Quanto privilégio. Você pode ser de uma classe social baixa. Você pode ter um poder aquisitivo baixo. Não importa a sua cor, Deus não faz acepção. O homem pode te relegar a segundo plano, terceiro, quarto, último plano, mas o nosso Deus nos valoriza. Eu sempre digo, muitas vezes, a gente, por mais que seja crente fiel, mas a gente tem uns momentos de bobeira ainda. Quantas vezes a gente está se chateando porque alguém não deu atenção para nós, porque alguém esqueceu de nos convidar para pregar, ou não deu valor, não se importou. Irmãos, abra sua boca, chame o nome do papai e você vai adentrar no trono da sua graça. Está aberto, está acessível para todos nós. Bênçãos sem medidas Ele tem para nós. Vamos valorizar esse Deus. Ele nos valoriza sempre. Nós aqui, às vezes, não estamos valorizando essa nossa condição de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude sempre a estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando, testificando conosco. Não é ninguém que diz, se bem que muitas vezes há pessoas, por causa do seu testemunho, por causa da evidência da salvação na sua vida, chega e diz: eu vejo Deus em você, aleluia, eu percebo que você é filho de Deus, aleluia, que Deus nos abençoe.